Paz e bem, irmãos e irmãs. Que o Senhor toque o seu coração e faça desta liturgia um verdadeiro encontro com Ele. Nesta sexta-feira, as leituras nos convidam a olhar para os frutos que estamos produzindo na nossa caminhada e nos revelam que o segredo de uma vida cristã autêntica não está nas aparências, mas na nossa capacidade de nos tornarmos servos. Perseverantes nos caminhos do Senhor, celebremos com fé. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, o fim de todas as coisas está próximo. Vivei com inteligência e vigiai, dados à oração. Sobretudo cultivai o amor mútuo, com todo o ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns com os outros, sem reclamações. Como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Se alguém tem o dom de falar, proceda como com palavras de Deus. Se alguém tem o dom do serviço, exerça-o como capacidade proporcionada por Deus, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado em virtude de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Caríssimos, não estranheis o fogo da provação, que alastra entre vós como se alguma coisa de estranho vos estivesse acontecendo. Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais também exultar de alegria na revelação da sua glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Presença do Senhor, pois Ele vem, porque vem para julgar a terra inteira, governará o mundo todo com justiça, e os povos julgará com lealdade. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a cena do Evangelho de hoje pode nos parecer estranha à primeira vista. Jesus tem fome, aproxima-se de uma figueira cheia de folhas e, ao não encontrar frutos, ele a amaldiçoa. Mas por que Jesus faria isso se o texto diz que não era tempo de figos? Na verdade, Jesus está usando aquela árvore como uma parábola viva. A figueira, com folhas exuberantes, mas sem frutos, representa uma religião de aparências, de rituais vazios, de muitas palavras, mas sem o fruto concreto da caridade e do serviço. Muitas vezes nós corremos o risco de ser como essa figueira. Nós temos a folhagem da oração, vamos à missa, usamos símbolos religiosos, mas quando Jesus procura o fruto do serviço no nosso dia a dia, ele encontra o nosso coração seco pelo egoísmo. O serviço é o termômetro da nossa fé. Uma fé que não se traduz em serviço é uma fé estéril, como aquela figueira. Logo em seguida vemos Jesus purificando o templo. Ele expulsa os vendedores porque o templo, que deveria ser um lugar de encontro com Deus e de serviço ao povo, tinha se tornado um lugar de comércio e de interesses pessoais. Jesus quer purificar o templo do nosso coração. Ele quer expulsar de nós a mania de querer sempre levar vantagem, de servir apenas quando nos convém ou quando seremos aplaudidos.
O verdadeiro serviço, aquele que Jesus ensina, é gratuito, é silencioso e é feito por amor. São Pedro, na primeira leitura, nos dá a chave para vivermos essa missão. Cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Vejam que profundo. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer, e ninguém é tão rico que não precise de nada. Deus nos deu talentos, tempo e recursos, não para que os guardássemos para nós, mas para que fôssemos bons administradores da multiforme graça de Deus. Servir não é um peso, é a nossa identidade como cristãos. Como diz São Pedro, quem serve deve fazê-lo com a força que Deus dá. Nós não servimos com os nossos próprios recursos, mas deixamos que Deus sirva através de nós. Queridos, talvez hoje sintamos que a nossa vida está um pouco seca como a figueira. Elevemos as nossas orações a Deus e peçamos que o Senhor purifique o nosso coração. Não nos contentemos com as folhas das aparências. A oração com fé, como Jesus ensina ao final do Evangelho, é aquela que nos dá força para perdoar e para servir. Que o fruto do nosso encontro com Cristo hoje seja um gesto concreto de serviço a alguém. Lembremo-nos, no reino de Deus, o maior é aquele que serve. Oração. Senhor Jesus, Mestre e servo de todos, nós te louvamos por tua palavra que hoje toca o nosso coração. Neste dia, nos apresentamos diante de ti com humildade. Tu que tiveste fome de justiça e sede de almas, olha para a figueira da nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que nós te oferecemos apenas a folhagem das nossas palavras e das nossas promessas, mas te negamos o fruto do serviço e da caridade. Purifica, Jesus, o templo do nosso coração. Expulsa de nós todo egoísmo, toda vaidade e todo desejo de ser servido antes de servir. Dá-nos, Senhor, a graça de compreender que tudo o que recebemos de tuas mãos é um dom para ser partilhado. Ensina-nos a servir com alegria, sem murmuração e com a força que vem de ti. Que o nosso amor pelos irmãos seja o sinal da nossa fé em ti. Tu que nos ensinaste que a oração exige o perdão, ajuda-nos a perdoar de coração a todos os que nos ofenderam, para que nada impeça a tua graça de fluir em nós. Nós cremos, Senhor, que com a tua força nós podemos remover as montanhas do nosso orgulho e nos tornar instrumentos da tua paz. Conduz-nos à intimidade contigo, para que nós aprendamos a amar como tu amas e a servir como tu serves. Tu que vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus para sempre. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que o seu dia seja marcado pela alegria de servir. Lembre-se, o fruto que Jesus espera de nós é o amor colocado em ação. Apoie este trabalho de evangelização deixando o seu joinha e o seu amém nos comentários. Uma sexta-feira abençoada para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.